Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Vamos ver aqui então, Romanos 15, verso 4. Quem que tem uma voz boa de locutor aí? Vai lá, Marcos. Lê aí. O que diz na sua Bíblia aí? Bem grande. Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Então, a Bíblia fala, Paulo falou o seguinte: tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, para que pela constância e consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Tem uma outra passagem de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 10, 11, que eu vou ler para vocês. Ora, Paulo falando do que aconteceu com o pessoal, o povo de Israel. Paulo fala o seguinte: ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo. E foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Paulo está dizendo o seguinte: ó, gente, o que aconteceu com o povo de Deus lá atrás, primeiro ele diz que foi, tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito. Então é para a gente aprender com a Bíblia, aprender com o que aconteceu no passado, porque nós vamos precisar disto, porque o Velho Testamento, ele espelha, para o Novo Testamento. E aquilo que aconteceu com o povo de Deus lá atrás serve para nós, povo de Deus aqui nos tempos atuais, no fim dos séculos. E Paulo fala também, volta o versículo aí para a gente ler nessa mesma versão, NVI. Essas coisas aconteceram a eles quem? Ao povo de Deus, como exemplo, e foram escritos como advertência para nós. Advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos séculos, o fim dos tempos. E assim aquele que julga está em pé, em firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, fecha seus olhos, sentado, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, nós oramos agradecido de um Deus que cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos, cuida de nós, de cada um de nós, especialmente em detalhes, Pai. Então hoje, Senhor Deus, essa palavra, Paulo vem refletir, trazer para nós a reflexão daquilo que aconteceu com o povo de Deus. Nós temos que mirar como exemplo para nós, para a advertência nossa, porque nós precisamos aprender com aquilo. E é isso que está dizendo também lá em Romanos 15, 4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Senhor Deus, agora nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor traga a revelação dessa palavra em nossa vida, que nós possamos sair daqui nessa noite acrescentados da nossa fé, sabendo que essa mensagem, Pai, vem do Teu trono. Nós nos reverenciamos a Ti para que essa palavra entre no nosso entendimento e produza, Senhor Deus, um conhecimento e a esperança, Pai. Nós te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos o quê? Que a nossa vida tem altos e baixos, Assim como as estações, ao tempo tem as estações, Tem época que está frio, tem época que está calor, tem época, que as flores tão bonitas que nem na primavera. Ontem nós estávamos indo para Sorocaba, Não sei quantos de vocês passam pela Castelo Branco, mas é tão bonito a gente ver aqui na saída de São Paulo, as primaveras, assim, a gente apreciando, olha essa aqui, cor maravilha, essa aqui branca, combinando com verde, Então, tem época das flores, mas tem época também que as flores caem, as folhas caem, e aquelas árvores, aquelas plantas ficam feias.
Às vezes, a nossa vida espiritual também passa por momentos. Todos nós temos promessa de Deus. E o povo de Deus tinha uma promessa desde Abraão. Todo mundo conhece, né, a palavra aqui. Aliás, nós estamos aqui um plano de leitura da Bíblia em um ano. Toda semana eu mando o projeto lá de leitura da semana. Glórias a Deus, quem está seguindo essa leitura, que está completando agora em dezembro, né? Não, nós começamos em abril, vai terminar em 31 de março a leitura da Bíblia em um ano. Precisamos ler a palavra regularmente, com uma constância. Por quê? É da palavra que vem o conhecimento. É na palavra que Deus nos ensina. Paulo não falou? Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Se você não ler a palavra, como é que se vai aprender de Deus? Está certo que o Espírito Santo fala conosco, mas nós precisamos ler a palavra. O irmão Anderson, essa semana, falou: pastor Agar, estou vendo aqui com o irmão Douglas, que é o nosso encarregado da parte dos estudos na igreja, de a gente montar um plano de estudo para retomar o ensino da palavra aqui na igreja. Eu falei: amém, glória a Deus, né? Precisamos nos animar, né, para entender cada vez mais a palavra, porque é da palavra que vem a nossa orientação. E essa mensagem de hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui como Deus está nos ensinando para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, em cima desta palavra. Então, eu estava dizendo o seguinte, né? Assim como o tempo tem 4 estações, não são todas épocas iguais, na nossa vida, na vida espiritual, na vida do povo de Deus também tiveram fases. Eu diria o seguinte, vamos falar a primeira fase do povo de Deus. Assim que Deus criou, assim que ele se revelou a Abraão, falou: Abraão, você fazer uma promessa aqui que você vai ser pai de uma grande nação. Então Abraão não tinha nenhum filho, Sara era estéril. Ele falou: como, Senhor? Calma, que eu vou cuidar disso, né? E a outra promessa que Deus falou para ele, falou assim: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para onde a terra que eu te mostrarei. E Deus falou o seguinte: você vai entrar com a tua descendência numa terra maravilhosa, terra que emana leite e mel, uma terra de prosperidade. Então, Abraão saiu da casa dos seus pais e Sara estavam ali, demoraram mais de 13 anos para poder ter Isaac, né? Teve outras tentativas antes, veio Ismael. Mas o que aconteceu? A promessa de Deus estava em pé. Então, na minha vida e na sua vida, nós temos promessas de Deus. Algumas já se cumpriram, mas tem outras que falam: Senhor, né? Para quando é isso? Né? Então, tem momentos que você recebe a promessa e tem momentos que Deus traz para agora é a hora de você receber a promessa. Então, vamos aprender com o povo de Deus, porque é assim que Deus está falando, preparando a nós para recebermos as promessas que Ele tem na nossa vida. Então, como é que foi com o povo de Deus? Não foi isso que Paulo falou? Presta atenção no que aconteceu com o povo de Deus, porque é para o seu ensino, para exemplo nosso, que está lá, que está escrito. Então, vamos seguir o que Paulo falou. Com o povo de Deus, aconteceu a primeira fase. Você sabia que quando Abraão, o povo dele estava caminhando pelo deserto, estava sendo próspero, estava crescendo, Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, a tua descendência ainda será levada cativa por 400 anos, né, no Egito. É o tempo que ainda eu preciso, né, tentar ver se os amorreus, os cananeus, se arrependam para eu não os destruir. Então, o povo de Deus, a primeira fase do povo de Deus, estava tudo bem na vida deles, né? Eles entraram para o Egito. Como é que foi que eles entraram para o Egito? José, filho de Jacó, foi indicado como governador do Egito, né? Depois de toda a história dele, ele chegou a governador do Egito. O governador do Egito mandava em tudo, controlava toda a economia do país, da nação. Então ele trouxe a família dele para morar lá no Egito. Então, na primeira chegada da família de José, todo mundo estava bem na fita, né? Porque somos parentes do governador, né? Então, as melhores terras, as melhores casas. O
que acontece? As coisas vão indo bem, mas um dia José envelhece, José morre, o faraó morre, e o povo de Deus prosperando. O faraó falou assim, né, já era outro faraó, que já não lembrava mais da história de José, nem fazia questão, falou assim, esse povo já está nos ameaçando, estão crescendo muito, vamos tirar poder deles, vamos escravizá-los. E assim foi, né? Então quem leu a Bíblia, quem estudou a palavra, tudo isso aqui eu estou falando, só estou fazendo um resumo. Então o que aconteceu? Chegou um momento em que a escravidão no Egito estava tão forte, o faraó estava assim, oprimindo tanto o povo de Deus, que o clamor do povo de Deus chegou para Deus. Foi quando Deus mandou Moisés, não é? Quem assistiu os 10 mandamentos, por exemplo, é um momento muito interessante para você refletir sobre o êxodo, né? A retirada do povo da escravidão do Egito. Nisto, então vamos comparar. Primeira fase do povo de Israel. Eles ficaram 400 anos presos, né? Escravos do pecado lá no Egito. E o Egito representa mundo. Quando a gente fala Egito na Bíblia, né, estamos falando do mundo. As pessoas que estão no Egito estão no mundo. Irmãos, desde que Adão caiu, ou da queda, né, de Adão, o homem se separou de Deus, o homem ficou assim solto no pecado, mas Deus separou uma nação para cuidar, para poder trazer o resgate. Então, na primeira fase do povo de Israel, que nós temos que aprender, que é similar à igreja de Jesus, foi quando eles ficaram 400 anos no Egito e foram resgatados da escravidão. Vamos pensar agora na nossa situação? Todos nós éramos, a palavra diz que nós estávamos no lamaçal, né, de pecados, nós estávamos nas trevas. Jesus, né? Na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho Jesus para nos resgatar da escravidão, do pecado. Então, assim como Moisés resgatou o povo de Deus do Egito, Deus, na plenitude dos tempos, mandou seu Filho Jesus para nos resgatar também do pecado. Então, o que acontece? Né? Então, olha a similaridade aí, né? Bastante parecido a história. Então, o povo de Deus é resgatado do Egito. Deus tinha um plano para o povo de Deus. Qual era o plano? Levá-lo para Canaã. Amém? Canaã, a terra prometida. Terra que emana leite e mel. Quem estava aqui, eu trouxe uma pregação e eu trouxe também uma ilustração de uns cachos de uva desse tamanho que precisava vários homens para carregar um cacho de uva. Quem se lembra dessa imagem aí? Eu não trouxe aqui, mas está por aí. Irmãos, terra maravilhosa. O que aconteceu? Então você tem a primeira fase, que é igual no povo de Deus e na nossa situação, né, como igreja de Cristo, que é o resgate da escravidão. Mas o povo de Deus saiu do Egito, atravessar o Mar Vermelho, né, que é o símbolo da libertação do faraó, porque o faraó veio atrás dele até o Mar Vermelho, né? Não conseguiu passar, o povo de Deus saiu, eles ficaram. É um momento, mas não completa o plano de Deus, porque o Senhor tinha que conduzir, Deus tinha que conduzir aquele povo até Canaã. E a palavra diz que não precisava muito tempo, não demorou muito tempo, e eles estavam à porta de Canaã. Estavam lá assim, olha, a terra que nós vamos possuir é aquela lá. Mas aí Moisés levantou 12 espias. Vai lá fazer um relatório para o povo saber a terra que nós vamos ocupar. Voltaram os 12 espias, entre eles estava lá Josué e Calebe. Os 12 espias, 10 espias falaram, gente, Deus estava certo, a terra é fabulosa, né? A terra tem frutos enormes, né? Tem frutos maravilhosos, a terra é poderosa mesmo em termos de produtividade, mas tem gigantes perigosos,
tem gigantes enormes que vão nos destruir. Loucura entrar naquela terra. E aqueles 10 fizeram um relatório tão assustador que o povo tremeu. O povo falou o seguinte: vamos voltar para o Egito, que lá nós estava melhor, e não sei o quê. Aí Josué e Caleb falaram assim: para com isso. Para com isso, nós temos que tomar posse da terra. Porque se Deus abriu o Mar Vermelho para nós, quanto mais Ele não vai destruir aquele gigante? Aí o povo de Deus não creu em Deus. O povo não creu em Deus e se rebelaram, e Deus falou: tá bom, vocês não querem crer em mim? Então vocês também não entrarão na terra prometida. Vocês vão ficar vagando pelo deserto até morrer a última pessoa dessa geração. Olha só. Então, são duas fases. Vamos pensar no povo de Israel. São duas fases. A primeira fase foi a libertação. Todo mundo, opa, escapamos do faraó, escapamos da libertação. Só que para tomar posse da promessa é uma outra jornada. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é tomar posse da promessa. Aí, Deus precisava introduzi-los em Canaã, mas o povo não creu nas promessas de Deus. O povo olhou os gigantes e não viu as oportunidades que Deus estava com eles. Então, olha só, nós estamos falando duas coisas, né? Um momento da salvação. Assim como Moisés resgatou o povo do Egito, Jesus também nos resgatou. Mas outra coisa é tomar posse da promessa. É entrar em Canaã. Então, irmãos, assim, nós estamos assim caminhando, recomendado pelas duas palavras ali. Paulo falou o seguinte: tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. E nós temos que ver esses exemplos que é para o nosso tempo, que estamos no fim dos séculos. Então, nisto, nós estamos seguindo isso, essa orientação de Paulo nessa palavra de hoje. Irmãos, Deus, Ele se irou com o povo e falou o seguinte: não vai entrar ninguém dessa geração. Até morrer a última pessoa dessa geração, o povo ficou rodando no deserto, rodando no deserto. Nós sabemos que nessa fase do deserto, o que aconteceu? Deus cuidou deles o dia todo e a noite toda. De dia, formava aquela nuvem para proteger do calor. À noite, o deserto faz um frio muito grande, mandava aquelas colunas de fogo para aquecer o povo. Durante o dia, mandava maná. O povo no deserto precisava trabalhar? Não. O povo no deserto só tinha que receber. Todo dia Deus mandava o maná. O povo do deserto precisava plantar para colher? Não. Deus providenciava o alimento. Ele precisava ter dinheiro para comprar roupa? Não. Deus providenciou que nenhuma das roupas, nenhum dos calçados se desgastaram, E foram nascendo pessoas. Então, uma coisa, irmãos, é a salvação, cruzar o Mar Vermelho. A outra coisa é entrar na terra prometida. E nisto, Deus tinha feito a primeira parte, tirar o povo do Egito. Agora, 40 anos precisou para tirar o Egito de dentro do povo. Então, o que nós estamos trazendo aqui para nós? Antes da gente entrar na ministração da palavra que nos dá a referência, vamos ler aqui Josué 5. Antes de ler Josué 5, vamos ver como foi que Deus chamou Josué. Josué 1:2. Então está lá atrás. Josué 1:2. Olha só o que diz a palavra de Deus. O Senhor chamou Josué, e falou assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho-vos dado, como eu disse a Moisés. Então, Deus
Deus manda ele cruzar, né, o Jordão, né? Manda cruzar o Jordão e tomar posse, né, da terra. Aí, no verso... Deixa eu ver aqui. No verso 5, ele diz assim: ninguém te resistirá diante de ti, né? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. Então, Deus falou o seguinte: Josué, a bola está contigo, né? Assim como eu era com Moisés, eu estou contigo. Olha, ninguém vai resistir você, porque eu estou na peleja contigo. Então, vamos ver agora, né? No capítulo 5, de 1 a 12. O povo de Deus cruzou o Jordão, né? E sucedeu que, ouvindo todos os reis amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes o coração e não houve mais ânimo nele por causa dos filhos de Israel. Então, os reis cananeus e amorreus falaram: meu Deus, esse povo está com apoio do Deus deles, o Deus dele parou o Rio Jordão. Vocês conhecem a história, né? Eu não estou lendo aqui a travessia, mas foi fantástica. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Deus passar a pés enxuto, Deus parou as águas do Rio Jordão. Pensa você, numa época de cheia, que as águas transbordavam, né? Segundo o que está escrito na Bíblia, o Deus parou. Então fez um paredão de água, o rio parou, deixa o povo de Deus passar. Sabendo disso, os reis amorreus e os reis cananeus tremeram de medo, falaram assim: nós não podemos enfrentar esse povo, porque eles têm um Deus poderoso com ele. Olha só, irmãos, quando nós acordarmos que nós servimos o nosso Deus, quando nós entendermos que nós servimos esse mesmo Deus, que esse Deus é poderoso, Ele faz milagre, o ontem, o hoje, e Ele continua sendo o mesmo Deus, nós temos que falar, nós estamos, os outros reis se aliaram entre eles para poder tentar combater o povo de Deus. Josué não tinha aliado nenhum, mas ele tinha um único Deus que era o Todo-Poderoso. E aí ele continuou, né? Olha, vamos continuar a leitura. Então, primeira parte dessa leitura é para dizer que o povo dali da terra tremeu ao saber que o povo de Deus estava marchando. Irmãos, quando você estuda a Bíblia, a história, foram 31 reis e nações que sucumbiram perante o povo de Deus. 31 reis que foram dominados, as terras deles foram entregues para o povo de Deus. Então, é uma maravilha a conquista que Deus trouxe para o povo de Deus ali naquela época. Então, naquele tempo, agora vamos para um outro ponto importante dessa mensagem, para a gente entender a mensagem de hoje. Naquele tempo, no verso 2, disse o Senhor, né? Eu estou no Josué 5:2. Faça facas de pedras, de pederneiras, né, em outras linguagens, né? Vamos ver como é que está aqui. Faça faca de pedras, é a mesma que eu tenho aqui. E faça faca de pedra, no verso 2, para circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi essa a causa porque Josué o circuncidou. Por que Josué se circuncidou? Irmãos, na lei de Deus, todo menino, né, toda criança, menino que nascesse, nos seus 30 dias, tinha que ser circuncidado. E a circuncisão, naquela época, não tinha bisturis, não tinha médico como temos hoje. Então,
era com facas de pedra, de pederneiras, né? Então, seja, era a lasca de pedra bem afiada que tinha que cortar o prepúsculo, né, do órgão masculino, né, da criança. Imagina vocês, a vida inteira, o povo de Deus, olha, isso aqui é muito importante para vocês entenderem a mensagem. Os homens tinham que cumprir isso aí. Se não fosse circuncidado, eles não seriam povo de Deus. Então tinha uma marca na carne. Quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, a partir daquele dia, não foi circuncidado mais ninguém. As crianças que foram nascendo foram ficando sem ser circuncidados. Por quê? Bom, Deus falou o seguinte: enquanto não morrer todos os homens de guerra, todos os homens que resmungaram, com exceção de Josué e Caleb, morrerão todos eles no deserto. Então, Deus falou o seguinte: não estou preocupado agora, nesse momento eu estou cuidando do meu povo. Então, Deus não se preocupou, ele não tinha que conquistar nada. Eles tinham que só colher os cuidados que Deus estava tendo com eles. Mas, vejam vocês, foi esta, no verso 4, a causa que Josué o circuncidou. Porque todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que ele não ia ver a terra prometida, que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A esse Josué circuncidou, porquanto estava incircunciso, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então, disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi sobre vós o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Irmãos, só para a gente entender aqui, né? Nós estamos vendo aqui o seguinte: Deus, né, tem um plano, salvou ele da escravidão do Egito, agora tem que introduzi-lo em Canaã, tomar posse da promessa. As pessoas não confiam em Deus. Deus falou o seguinte: vão passar, vão ser julgados no Egito, no deserto, e passaram ali 40 anos até morrer o último homem, né, a última geração. E os filhos deles que foram nascendo, foram sendo preparados para ocupar a terra prometida. Bom, por que nós estamos falando aqui ainda da segunda fase, né? A primeira fase foi a libertação do faraó. A segunda fase, que é a escolinha de Deus, o deserto, a escolinha do Senhor, né? Esse é um processo que nós temos também na nossa vida espiritual. O primeiro passo foi você aceitar Jesus. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nosso espírito foi vivificado. Nós que estávamos mortos no espírito fomos vivificados. Então, nós recebemos uma nova natureza. Então, nós não somos mais pecadores. Então, mas nós temos uma coisa muito séria. Assim como aquele povo ficou 400 anos comendo comida do Egito, costume dos egípcios, eles reclamavam para burro ali no deserto. Melhor estava lá na escravidão, comendo alho, comendo bife, comendo isso, pepinos, né? Agora nós tirou de lá para a gente morrer aqui nesse deserto. Esse Deus, né? Não sei, reclamando. O que Deus está falando? Falou assim: olha, essa nova geração, nós vamos ter que entrar pessoas sem o Egito. Então, a primeira coisa foi tirar eles do Egito, a segunda coisa é tirar o Egito dentro do seu povo. Então, na nossa conversão, um pouquinho que está secando.
nós também temos essa fase. Nós conhecemos Jesus, recebemos Jesus, nós queremos seguir Jesus, mas nós temos que nos libertar das comidas do Egito. Nós ficamos o tempo inteiro, né, nas trevas, sem conhecimento, desligado de Deus. Agora nós somos chamados para seguir ao Senhor, mas tem muita gente ainda comendo comida do mundo. E Deus falou o seguinte: olha, tem que tratar esse povo. Para poder alcançar a terra prometida, tem que tirar o mundo de dentro do povo. O povo foi resgatado do mundo, mas ainda tem coisas que nós precisamos nos purificar. Então, irmãos, vocês viram que Deus tinha um propósito, levá-los para conquistar a terra prometida. Quando chegou a hora, Deus fez tudo certinho. Falou: até que não morra o último valente, o último guerreiro, o último daqueles que murmuraram, vocês não vão entrar na terra prometida. Mas chegou a hora. Chegou a hora, Deus chamou Josué, falou: Josué, Moisés, meu servo, está morto, agora é contigo. Eu sou contigo, nós vamos agora conquistar. Vai ser aquela promessa toda que vocês tinham que eu falado, que vocês vão entrar na terra prometida. Chegou a hora. Então, prepara-te para tomar posse da terra prometida. Primeira coisa que Deus fez: vamos fazer aqui a marca da aliança, que é a circuncisão. Essa circuncisão, irmãos, é a marca daqueles que estão com Deus. Até então, Deus falou o seguinte: olha, eu não estou preocupado de quem está comigo e quem não está comigo, não, porque eu vou tratar de todo mundo, mas tomar posse da terra prometida, só aqueles que estão comigo. Falou assim: então nós vamos fazer a aliança, e a aliança vai ser a circuncisão. Irmãos, isso aqui nos leva a gente refletir, nos leva a gente a entender o seguinte: o povo de Deus tinha que conquistar coisas assim que interessantes, Enquanto ele estava lá no deserto, Deus estava cuidando dele, ele não precisava fazer nada, então não precisava conquistar nada. Mas no dia em que eles cruzaram o Jordão, está escrito na Bíblia, que eles comeram os primeiros grãos daquela terra, no dia seguinte cessou o maná que vinha do céu. A partir daquele momento, aquele povo falou assim: agora estamos na terra, agora é conosco, mas nós temos que produzir. Temos que fazer para poder comer. Então, primeira coisa que Deus está fazendo é o seguinte: falou assim: olha, tem terras para serem conquistadas. Às vezes, na vida cristã, a gente falou assim: olha, Jesus nos salvou, agora é só ficar na boa. Não, espera aí. As promessas que Deus tem para nós, não vem tudo de graça, nós temos que continuar buscando a tomar posse, também tem que lutar, Ninguém toma posse da terra prometida sem lutar, sem buscar, sem avançar. A primeira coisa que o povo foi chamado, falou assim: olha, vocês vão estar em aliança. O que é estar em aliança com Deus? Deus falou o seguinte: vocês vão ver o seguinte, eu vou lutar a luta de vocês. Isto é ter Deus na nossa peleja. Eu vou lutar a luta de vocês. Lembra a primeira cidade que o povo de Deus teve que conquistar? Jericó. Nessa viagem agora que fizemos lá na Espanha, eu acho que foi em Pamplona. Pamplona não tem nada a ver com Jericó, mas tinha uma muralha que era mais ou menos da largura dessa porta aqui. Não totalmente do vão de vidro, mas tirando uma folha de vidro, o restante. Eu estava observando aquilo lá, me chamou a atenção, porque a muralha de Jericó, a palavra diz que passava-se carruagens em cima do muro, para vocês verem como era larga, Imagina uma muralha, Acho que esse aqui está ligado. Está ligado. Imagina uma muralha daqui para cá, nessa direção aqui.
Imagina o homem, aquela cidade totalmente murada, e o homem tinha que conquistar aquilo lá. Jamais o homem ia conseguir. Jamais. Mas Deus falou o seguinte: essa peleja é minha. Então, mas para Deus lutar, a nossa luta só com aliança. Tá? Agora, vamos conquistar. Agora nós vamos estar juntos. Agora eu vou conquistar coisa que você não conseguiria. Eu vou lutar a sua luta, mas você tem que estar em aliança comigo. E só aqueles que te circuncidaram, né, é que teria direito à terra prometida. Irmãos, nisso aí, Jericó, né, que é essa fortaleza tão grande, né, a palavra diz, quem conhecia, quem já leu a coisa, que Deus falou o seguinte: ó, vamos lá, vamos conquistar Jericó. Mas como é que nós vamos derrubar aquele muro, né? Calma, quem vai derrubar sou eu. Mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Marchar, né? Primeiro dia, dando volta em volta do muro. Segundo dia, até o sexto dia. No sétimo dia, Deus falou: agora vocês vão gritar, fazer, tocar todos os instrumentos aí. E naquela hora, Deus derrubou a muralha e eles tomaram posse da cidade. Irmãos, o que eu estou falando? Que Deus entra na nossa peleja, né? Mas nós precisamos estar em aliança com Deus. Nós temos um momento do deserto, assim como o povo de Deus, que nós temos que tirar o mundo de dentro de nós. Deus está preparando, está nos trazendo a conversão, para que a gente conheça mais a Deus, saiba que Deus é um Deus que sustenta as nossas vidas. Tudo que nós temos é Deus que nos manda, nada você conquistou porque eu sou bom, não. Deus foi mandando. Mas, irmãos, tem uma fase na nossa vida, que é a segunda fase do povo de Israel, que nós estamos ainda aprendendo, que nós estamos tirando, Deus está nos purificando. O deserto é para a gente tirar o Egito de dentro de nós, tirar o mundo de dentro de nós, mas vai chegar um momento, então aqui na nossa igreja, isso não é assim, ó, todo mundo junto. Tem pessoas que já passaram, tem pessoas que estão ainda no deserto. Você vai saber qual é a sua situação, mas o momento de avançar, cruzar o Jordão e tomar posse da terra, vai chegar para todos nós. Alguns já chegaram, alguns já têm experiência. O que é isso? É ver o sobrenatural de Deus acontecendo. É ver coisas barreiras que você jamais conseguiria derrubar. Deus falou assim: eu derrubo para você. É isso, irmão. É isso. Então vamos olhar aqui agora, né? Vamos ver agora o ministério de Jesus, né? Porque antes disso, só queria ler aqui para vocês Deuteronômio 36, que a palavra de Deus fala o seguinte: o Senhor teu Deus circundará o seu coração e o coração da tua descendência para amares a Deus com toda a tua alma. Então, desde lá de trás, Deus não está falando que a circuncisão é só a marca na carne. Circuncisão é aliança, é marcar. Eu sou de Deus, mas as minhas atitudes é compromisso com Deus. Eu vou amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, né? Jeremias 4:4, a palavra diz assim: circuncidai-vos, né, vosso coração, homens de Judá. Ele não está falando circuncidar, né, no sentido físico. Está falando assim, ó, circuncidar o vosso coração. Se comprometa com Deus para Deus se comprometer com você, né? Então, Colossenses 2:11, Paulo fala, nele, olha, esse aqui nós vamos ler junto aqui, a parte inteira. Abra comigo aí, Colossenses 2, está ali depois de cartas aos Efésios, Filipenses, depois vem Colossenses. 2, do verso 11 ao 12. A palavra está dizendo o seguinte, Colossenses 2, de 11 a 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Vamos ver. Nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Nós em Cristo, nós somos circuncidados, não por circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo.
Como é que Cristo faz a circuncisão em nós? Aí a Bíblia explica que é o despojar do corpo da carne. Pode seguir mais um. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados no batismo. Irmãos, quando nós fomos batizados, por isso a importância do batismo, nós estamos recebendo a marca espiritual, o selo que nós somos agora do time de Deus. E com ele fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, no batismo, nós mergulhamos, nós submergimos, nós morremos com Cristo e nascemos com Cristo. E ali nós recebemos a marca, o selo, da marca espiritual que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo. Por isso o batismo é importante. Por isso o batismo é importante, porque na época do povo de Deus, ele tinha a marca na carne, mas o povo falou assim, não é só na carne não, circuncidai o vosso coração. Agora, Paulo fala o seguinte, no batismo nós fomos circuncidados. No batismo, quando nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e saímos da água com a marca espiritual que nós somos de Cristo. Amém? Então o batismo tem essa importância. Não que o selo nos salva, mas ele é a confirmação da nossa fé naquilo que nos salvou. Amém? É a confirmação em quem você está. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês entenderem agora, no Novo Testamento, como Jesus tratou da aliança. Se vocês lerem João 6, vocês vão se lembrar do grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês lembram, que aquela multidão estava ali no deserto, naquele lugar afastado. Os discípulos se preocuparam. Mestre, como é que nós vamos fazer para dar de comer para tanta gente, Aí Jesus, calma. Jesus sabia de tudo, Tinha tudo já sob controle. Ele falou, calma. O que vocês têm aí? Aí, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Traz aí. Naquela multiplicação dos pães, quantas pessoas foram alimentadas? Então, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, e aquilo ali foi uma festa, porque comeram todo mundo e ainda sobejaram, 12 cestos. Teve uma época, não lembro qual igreja que foi, que tinha uma pessoa na igreja que tinha fama de comer bastante, Aí o pastor brincou, Sabe por que sobraram 12 cestos de pães? É que o fulano não estava lá. Senão ele não ia deixar sobrar os pães, mas era brincadeira. Irmãos, o que aconteceu ali? As pessoas comeram. Aí, quando você vê João 6,15, depois que Jesus tinha multiplicado os peixes, coloca lá para a gente ler todos juntos aqui. João 6,15. Está fácil aí? Olha lá. Sabendo Jesus, olha só, Jesus estava curando, multiplicando os pães, dando de comer para as pessoas, estava libertando, Jesus estava resolvendo o problema das pessoas, Sabendo Jesus que o povo queria proclamar o rei à força, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus estava ali, fazendo aquilo que a Bíblia, a Escritura já dizia, que cegos veriam, surdos ouviriam, coxos andariam. É o sinal que Jesus é o Messias. É o sinal que o Senhor estava ali cumprindo já as Escrituras. E ali, evidentemente, que naquela multidão todo mundo comeu. Aqueles que eram devotos, discípulos de Jesus, e o que eram pessoas que estavam aproveitando que Jesus estava matando a fome de todo mundo. O que acontece? O povo que vivia sofrido, oprimido pela perseguição romana, falou assim, esse é o cara para ser o nosso rei. Esse vai multiplicar os pães, nós não vamos precisar nem trabalhar, vai ter comida. Olha só, o cara consegue multiplicar os pães. Medicina, não temos medicina, ele cura.
né? Ele liberta, ele resolve o nosso problema. Então, as pessoas começaram a procurar Jesus para proclamá-lo rei, resolver o problema deles. Aí Jesus falou assim, está na hora desse pessoal acordar, né? Aí vê no verso 26, vê João 26, um pouquinho mais para frente. Jesus falou o seguinte para ele, vamos apertar um pouquinho, que essa situação não é para isso que eu vim. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais da vinda do Messias miraculosos, mas porque vocês comeram os pães até ficarem satisfeitos. Pode continuar. Não trabalhem pela comida que se estraga, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. O Deus Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então, Jesus falou assim, gente, vocês estão me procurando, não pelos sinais que haveria de vir, que eu vi, mas vocês estão aqui para encher a sua barriga. Vocês estão aqui porque eu estou resolvendo os seus problemas. Para de me procurar para resolver os seus problemas em comida que perece e pega a comida que dá a vida eterna, que é para isso que eu vim. É para isso que eu vim, né? Para que vocês busquem a comida que permanece para a vida eterna, né? Segue um pouco. Então, o que precisamos fazer, né? Então, eles começam ali, né, a perguntar o que precisam fazer. Então, mais para frente, Jesus, lá no verso 27, fala, trabalhe, né? Como eu acabei de ler. No verso 56, vou andar mais rápido aqui, Jesus falou o seguinte, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. Então, Jesus falou o seguinte, né? Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. Então, ali, Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida, né? Que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí, quando Jesus falou o seguinte, né? Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, né? Então, quem comer da minha carne, beber do sangue, terá a vida eterna. Os caras falaram o quê? O quê? Que discurso duro. E foram saindo, né? Esse discurso é muito duro e foram saindo. E a palavra diz que restaram só os discípulos de Jesus, ali, né? Os 12. Aí Jesus fala para ele assim, e vocês? O que vocês ficaram? Né? Vocês não vão embora, não? Aí eles falaram assim, não, mestre. A quem iremos se só tu tem a palavra da vida eterna? Vocês perceberam a diferença? As pessoas estavam ali para encher barriga, para resolver problema. Mas tinha os seus discípulos que falaram o seguinte, eu estou querendo, é isso mesmo, a vida eterna. É isso que o Senhor tem, que os outros mestres não têm. Os outros mestres que a gente está procurando, eles não têm a palavra da vida eterna que o Senhor tem. Então, irmãos, eu sei que muitos de vocês estão estudando a Bíblia, uns já estão mais entendidos, já passou por vários estudos, revelações, outros estão mais... Quando eu chegava nessa parte, no começo, eu falava assim, caramba, né? Os caras assustaram e foram embora. Que discurso duro. Sabe qual era o entendimento que muitas pessoas têm, que eu tinha? As pessoas falavam assim, esse cara está achando que nós somos canibais? Comer da carne dele, beber do sangue dele? É isso, falar de discurso muito duro. Isso é coisa de canibal, não é comigo? Estou indo embora. Nada disso. Para nós, na nossa época, a gente fica sem entender. Mas se você volta àquele tempo, a palavra, aquele tempo, havia aliança de sangue. É muito comum, eu já vi filme, você talvez tenha visto filme da época, que as pessoas faziam aliança de sangue, passavam uma faca na mão, o outro passava a faca na mão e davam as mãos para fazer aliança de sangue. Misturar o sangue. Então, ou seja, comer da minha carne, beber do meu sangue, estava falando em aliança. E as pessoas, ninguém quer saber de aliança. As pessoas ali falam assim, eu vim aqui para buscar resolver meus problemas. Esse é o discurso duro que eles falaram. Eu não estou querendo aliança, a compromisso. Irmãos,
Mas Jesus, ele falou assim, não foi para encher a barriga das pessoas, não foi para resolver os seus problemas que eu vim, mas eu tenho muito mais. Jesus falou assim, eu vim para fazer uma aliança. Irmãos, um dia, né, nós frequentávamos a Igreja Batista Nikkei, de Santa Amaro, por isso que eu troquei aquela hora, né? Batista Nikkei, Batista da Família. A nossa conversão foi assim, a gente orava um versículo da Bíblia, Josué 24:15, era a rema na nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós fomos batizados, eu e a Neuza, né, que nós entramos no curso Casados para Sempre, conhecemos a palavra, começamos a frequentar o ministério do pastor Kamakura lá em Santa Amaro. Chegou o momento, olha, tem que passar pelas águas, nos preparando. No dia do nosso batismo, a Lilian e o Rodrigo nos surpreenderam, porque eles batizaram conosco no mesmo dia. Então, foi uma surpresa, né? Aquela oração lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? É uma promessa que Deus tinha na nossa vida e nós orávamos naquilo e Deus foi trabalhando. Um dia, Deus visitou, né, a Lilian e fez uma revelação que estaria fazendo uma aliança com a nossa família. Foi tremendo, né? Eu, a Neuza, o Rodrigo, a Lilian, né? Faz muitos anos isso, a Lília deveria ter, não sei, uns 18, 19 anos, sei lá. Choramos, nos quebrantamos muito, né? Que foi uma coisa assim, né? Uma visitação mesmo. Deus começou a trabalhar, né? A partir dessa aliança. Deus começou a nos mover. Coisas que, assim, capacitação, colocar a situação que você nunca sonhou, né? De ter uma igreja, né? De um ministério, né? Não ter uma igreja, que é a igreja do Senhor, mas ter um ministério, tá, aqui à frente. Nós nunca tínhamos esse plano, mas Deus foi preparando. Irmãos, estar em aliança é uma coisa que Deus está buscando. Por quê? Quando você chega num patamar, você está no deserto, Deus já foi tirando de você o Egito, foi limpando. Chega uma hora que Deus falou assim, está chegando a hora da promessa. Está chegando a hora de entrar na terra prometida. Mas precisa aliança. Deus não peleja por quem não está em aliança com Ele. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus distribuiu a multiplicação dos pães, Ele foi perguntar para alguém, quem é que está comigo aí? Quem está aqui só para encher a barriga? Todo mundo comeu do pão, não é verdade? Quando Jesus curava, Ele falou assim, você está comigo ou você está por interesse? Jesus curava. Mas, Jesus falou, não foi para isso que eu vim. Eu vim para fazer aliança, para preparar uma igreja que vai vencer, que vai conquistar e que vai ver muralhas cair à sua frente. Irmãos, é tremendo o que Deus faz quando você está com Ele. Mas se você não está com Ele, você vai ser mais um ali na multidão. Deus falou assim, eu não tenho como agir. Por isso que o Senhor falou assim, ninguém vai entrar na terra prometida se não tiver circuncidado. É aliança. Aliança é compromisso. Não é só vir buscar o que nós queremos, é falar o que você tem para entregar para Deus. Não é verdade? Deus falou o seguinte, enquanto você está vindo buscar, Deus cuidou no deserto. Deus não deixou faltar comida, maná para todo mundo. Deus cuidou de codorniz, mandou até codorniz quando eles estavam falando que não tinha carne, né? Deus atende todo mundo, mas o deserto ainda não é a promessa de Deus. Deus não resgatou a gente da escravidão do pecado para ficar perambulando pelo deserto espirituais. Deus tem uma terra prometida, terra de conquista, terra em que você vai ser reconhecido. As pessoas vão olhar para você e vão tremer. Não pelo que você é, mas pelo Deus que você serve.
Não pelo que você é, mas você vai ter uma marca de um Deus que te marcou. Porque você escolheu, você concordou em fazer parte desse time. E Deus falou o seguinte: se você está comigo, você não está comigo. Quem não ajunta, espalha. Então, ou nós estamos com Deus em compromisso, ou nós nunca vamos ver as promessas da nossa vida. Deus não entra, ninguém entra se não tiver circuncidado. E a circuncisão, não estou falando de pegar pedra de pederneira, não, fica tranquilo. E agora não é só para homens, né? É homem e mulher. Todo mundo que tem compromisso com Deus, Deus sabe. Todo mundo que fala o seguinte: Senhor, desculpa, eu até agora eu vim só buscar. Mas a partir de agora eu me preocupo com o reino, né? A partir de agora eu não quero só pegar a minha parte, né? Como era aquele povo que vinha comer o pão, que queria um rei para resolver os problemas dele. Não, agora eu sou o reino. Eu faço parte do reino. O rei é o Senhor, mas eu sou o servo do Altíssimo. Irmãos, é diferente. É diferente. Quando nós temos esse entendimento dessa aliança, as coisas mudam, porque o Senhor falou o seguinte: tem batalhas que você não vai vencer se você não tiver em aliança com o Senhor. Seja batalhas financeiras, seja batalha espiritual, seja batalhas no relacionamento, não tem batalha que Deus já não venceu. Deus, ele falou o seguinte, né, para Josué: nada vai resistir a você se você estiver em aliança comigo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, Deus está falando o seguinte, né? Jesus, ele veio para fazer aliança conosco. Ele veio para saber o seguinte: quem está comigo? Ele perguntou para os discípulos: e vocês, vão ficar comigo? Vocês vão embora? Né? A porta da casa é serventia, né? A porta da rua é serventia, né? Também. Jesus não faz questão que a gente o escolhemos se a gente não quiser escolher. Agora, se você escolher Jesus, se você escolher Jesus, ele falou assim: aquele que o Senhor colocou em minha mão, esse jamais lançarei fora. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade pela frente, mas o Senhor falou assim: o meu povo vai derrubar muralhas. O meu povo vai passar por situação que o homem sozinho não conseguirá, mas eu estou com ele. Eu vou na frente, mas ele quer o seguinte: a circuncisão, ele quer o compromisso, ele quer que você entenda que Deus é Deus. Porque se nós não confiarmos em Deus, nós não podemos fazer aliança com ele. Se nós não tivermos a confiança que Deus é poderoso para poder vencer as nossas lutas, a gente não vem ao Senhor. Nisto aqui, irmãos, nós estamos falando o seguinte: nós estamos nos preparando para sentar à mesa com o Senhor daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. E a palavra diz: ó, examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma você andar sem conhecimento. A palavra diz que Deus nos perdoa no tempo da nossa ignorância. Então, dia a dia, o Senhor está trazendo revelação para a gente entender quem é Deus e o que Ele quer fazer por nós. Mas no momento em que você sabe, você tem que tomar a decisão. Josué, lá atrás, né? Josué, lá atrás, ele falou: a gente, as pessoas estavam perdidas, né? Não tinha, assim, uma liderança espiritual, tal. E Josué falou assim: ó, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o que é aliança com o Senhor? É falar o seguinte: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e aqueles que o Senhor colocar na minha frente, eu vou falar do Senhor para ele. Eu vou falar da palavra de esperança, eu vou falar do evangelho, porque se eu falar, eu estou vindo encher minha barriga, e aquela pessoa que o Senhor falou o seguinte: ó, suportai-vos uns aos outros, você falou: tô nem aí. Que aliança é essa com o Senhor? Você acha que o Senhor vai vir
para poder pegar na mão de cada um, ele falou assim, um suporta o outro, né? Um ajuda o outro. Então, nós temos que ver aqueles que estão mais fracos, nos ajudar. Nós temos que pegar, ver exatamente aqueles que estão entrando em situações por falta de fé, nós temos que motivá-los, porque não podemos, nós não sabemos que dia que o Senhor vai voltar. E a qualquer momento, a palavra diz que as trombetas tocarão. A qualquer momento, as trombetas tocarão e a igreja de Jesus vai subir. Ai de quem ficar. Irmãos, lá em Sorocaba, ontem a gente estava num momento de tristeza, né? Um momento de alegria que nós colocamos lá todos os ventiladores na igreja, né? O irmão Júnior nos ajudou lá a instalar os ventiladores, porque lá estava um calor terrível, e essa época lá, se aqui é quente, lá põe umas duas, o irmão Anderson e a Débora, e a Dani, né? Lembra bem, né? Como é quente lá, não sei se vocês pegaram o período de verão. Então, nós estávamos lá, conseguimos colocar o ventilador, mas nós estávamos num momento de tristeza, porque a igreja lá, ela passou por um momento em que nós ficamos 3 ou 4 anos na garagem da casa da minha cunhada, e depois nós fomos para um prédio. E o prédio que nós fomos, o irmão Paulo e a Késia, que cederam esse prédio para nós. O irmão Paulo faz uns 6 meses que ele contraiu o câncer, e ele veio a óbito essa semana, né? E ele veio a óbito, acho que quando foi? Na quinta? Na quinta-feira, e a irmã dele estava internada, estava mal também. Ele faleceu na quinta, e a irmã dele, todo mundo estava no velório dele, e a irmã dele veio a óbito também. Então, ou seja, pensa você, né, 2 pessoas da mesma família faleceram um dia atrás do outro. Mas, até eu comentava na igreja ontem, né? Antes de conhecer a palavra, eu não entendia por que as pessoas falavam que o crente, quando alguém morre, fica feliz. Eu falei assim, que história, que maluquice é essa? Né? A pessoa morre, a pessoa fica feliz? Não, a gente fica feliz não porque a gente vai ficar, que bom que morreu, não. A gente fica feliz com aquela pessoa estar numa posição melhor quando ela parte em Cristo. Não é verdade? Quando uma pessoa está sofrendo, que nem ele estava sofrendo com aquela enfermidade que você dava dó, estava puro osso, né? Assim, pele e osso, desculpa, como se diz. Então ele estava sofrendo muito e Deus o recolheu, mas a fé daquele homem no Senhor Jesus nos deu uma alegria muito grande de saber que ele está melhor. E ele já está lá nos braços do Senhor. Agora, orar pela família, que ele deixou uma esposa com 5 filhos e uma criancinha de 3 meses. Né? Então, orar pela Késia, né? Os 5 filhos, né, que o Senhor vai dar sabedoria para criar. Mas, irmão, por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é certa, né? Um dia a trombeta tocarão. E quem está em Cristo vai subir. Aqueles que foram recolhidos em Cristo vão subir primeiro. Mas quem não tomou a decisão ainda vai passar por situações terríveis, né? Porque imagina esse mundo aqui sem o Espírito Santo. Imagina. Então nós precisamos ter compromisso, né? É isso, é se preocupar com almas, se preocupar com outras pessoas, né? Orar, interceder, assim como a nossa igreja está fazendo, né? A Leusa, a Priscila, a Lilian, e quem mais ajudar aí, interceder. Muito vale em teus efeitos a oração de um justo, então orar mesmo, né? Mas saber que Deus está conosco, que Deus está na nossa peleja, nos anima, né? Nos anima, e saber que a luta nossa hoje pode parecer sem nenhuma luz lá no fundo do túnel, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus tem um momento em que nós vamos cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida, amém? Mas é ter essa fé, né? Ter essa fé. Então, eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé, depois pedir